Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia do 33º domingo do tempo comum e hoje o Senhor vai nos falar dos nossos talentos. O que temos feito dos nossos talentos, das nossas qualidades, das nossas virtudes. E enviamos uma saudação para todos aqueles que nos seguem em casa, sobretudo os doentes, neste tempo de pandemia, seus familiares, e rezamos esta nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com a fé, com a generosidade dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos, para melhor celebrar esta Eucaristia, tomar consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda. Ser fiel ao Autor de todos os bens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e suas obras a levem às portas da cidade. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que receberam só talento foi escavar na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos e aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que receberam um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Eu gostaria, caríssimos irmãos e irmãs, de começar por saudar as famílias que durante esta semana foram perdendo irmãos nossos. Em 1983, Ana Costa. Em 1994, Albina Amorim. Em 1908, Daniela Ruda. Em 2004, José Pereira Brás. Em 2007, José de Paiva Branco. Em 2013, José António Álvares Cunha Carvalho. Em 2015, António Rainha de Souza. 2017, João Pereira Carreiro. E 2007 também Fernando Santos Vieira. E estes dias também faleceu a nossa irmã Georgina Raposo, em Unipeg, que era natural de Rifes, de São Miguel, e é a mãe da nossa irmã Alexandrina Amaral, e portanto o seu genro também, que nós conhecemos muito bem, Manuel Amaral. E rezamos por todos aqueles que vão partindo e que Deus dê força às suas famílias. Hoje é o penúltimo domingo do ano litúrgico. No 33º domingo do tempo comum é o penúltimo domingo do ano litúrgico. No próximo domingo
celebraremos o Domingo de Cristo Rei. E daqui a 15 dias estaremos entrando no tempo do Advento, que nos prepara para o Natal do Senhor. E no final do ano é sempre bom fazermos um exame de consciência, retrospectiva, e sobretudo este ano de 2020, um ano que para uns mais, para outros menos, mas um ano muito triste. Nem pudemos fazer festas, nem pudemos fazer absolutamente nada, e um ano de grandes preocupações. Um ano, certamente, ninguém de nós imaginava viver na sua vida, mas fomos nós que fomos chamados, e outras épocas da história, irmãos como nós foram chamados a viver períodos tão bem difíceis como nós. Mas estamos a chegar ao fim do ano litúrgico, e isto deve-nos fazer pensar em muitas coisas e nas coisas da vida, pensar no fim. E no domingo passado, com a parábola que já nos vinha a falar das 10 virgens com as suas candeias, a pergunta é: tu tens medo do fim, de te encontrares com a morte, ou tens medo, ou estás preparado para te encontrar com o Cristo, o Senhor da vida? E esta pergunta é a pergunta que os cristãos têm que colocar. O que é que nos assusta? A morte? Ou não temos peso de consciência e temos medo de nos encontrar com o Senhor da vida? E o cristão tem que pensar nisto. Quem não tem fé, certamente pensa na morte. Mas nós somos chamados ao encontro definitivo com o Filho do Pai, aquele que nos indica o caminho do reino. Mas hoje o Senhor diz-nos que enquanto estivermos a peregrinar na vida, neste Evangelho, capítulo 25, de São Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 30, um Evangelho longo, o Senhor convida-nos a usar os nossos talentos. E o encontro com o Senhor da vida vai ser como usamos os nossos talentos. Todos temos dons e capacidades. Precisamos de nos ocupar no essencial, para colocarmos fora os dons e os talentos, para pormos a render os dons e os talentos que o Senhor nos deu. E graças a Deus nós podemos louvar o Senhor, e as nossas igrejas que os imigrantes construíram, a nossa igreja aqui, é um testemunho destes talentos. Tanta coisa diferente, tanto trabalho, tanta generosidade, e no fundo é o pôr em prática os talentos, aquilo que o Senhor nos deu. Nem todos sabem a mesma coisa, e portanto é estes talentos. A parábola dos talentos coloca um senhor, um administrador, que confia os seus talentos, confia os seus bens, vai de viagem. A um confia 5, a outro 2, e a um terceiro 1 talento. Deus respeita a capacidade de cada um de nós, e o dom de cada um pode dar, porque nem todos nós temos as mesmas qualidades. E fazemos parte de um corpo, a igreja, presidida por Jesus Cristo, e todos somos diferentes. E somos chamados, dentro deste corpo, a viver os nossos talentos, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Não podemos ser como o servo que tinha pretexto de ter medo do Senhor. Era preguiçoso. No fundo, o medo, o respeito pelo Senhor era a preguiça. Relaxado, descomprometido, muito menos indignado e amargurado. Às vezes ouvimos pessoas, e sobretudo na adolescência, e nós agora com esta pandemia, nem sequer bem a sociedade tem consciência no que está a acontecer nos mais jovens, porque os mais idosos vamos partindo.
ficou o assunto resolvido. Mas os mais novos, não vejo ninguém na nossa cidade a preocupar-se o que é que está a gerar na cabeça de muitos jovens. E nós sabemos que às vezes os jovens copiam muito o outro. E o outro é melhor que eu, o outro é mais bonito que eu, o outro é mais elegante que eu, o outro sabe mais que eu, o outro... E um perigo quando não somos capazes de descobrir dentro de nós os valores. E a família é para isto. Mas na nossa sociedade, em que se pôs o acento no prazer, que se pôs o acento na liberdade, que se pôs o acento na realização pessoal, às vezes estes mais fracos ficam de lado. Imaginai um filho, corre o fim de semana para o pai, corre o fim de semana para a mãe, o fim de semana passa depressa, não pode partilhar os seus bens e vai acumulando. Nós não sequer sabemos muito bem o que esta sociedade está a construir. Não temos bem noção. São valores que nos apresentaram e agora cada vez mais sabemos mais, porque o tempo passa. Parece que há uns senhores do mundo que têm uma visão do mundo e querem à força que essa visão se imponha e estamos a caminhar por um abismo. E graças a Deus vamos tomando consciência e vão surgindo vozes a dizer: calma aí, calma um bocadinho com certos valores, é tudo para a frente, a minha liberdade, não se olha para o outro, não se respeita o outro, e tem que ser como eu quero. E como eu quero? E não pode ser como tu queres. E nós temos que começar a dizer a muita gentinha que não pode ser como eles querem. É como é a verdade. Temos que procurar a verdade. Somos o que somos. Temos o que temos. Fazemos o melhor com o que temos. É isto que o Senhor nos chama. Se temos na nossa casa somente arroz, e há tantas partes do mundo em que só tem arroz, vamos fazer o melhor com o arroz. Vamos fazer o melhor arroz do mundo. Porque se formos chorar pelo facto de não termos mais nada e na casa do vizinho que nós imaginamos que há fartura, o nosso arroz sai estorrado. Porque enquanto nós estamos a chorar, o nosso arroz fica queimado. Portanto, nós temos de fazer o melhor com aquilo que temos. E é disso que o Senhor depois virá a graça de Deus a seguir. Mas não podemos ficar a chorar eternamente pelo facto de só termos arroz, não temos mais nada. E nós lembramos bem disto. Eu às vezes ouço testemunhos de algumas pessoas a dizer: a minha mãe chorou tanto, porque não tinha nada que fazer para os filhos. E nós esquecemos-nos disto. Nós esquecemos-nos. E elas faziam maravilhas. Faziam maravilhas. E até o nosso sabor, até aquilo que nós gostamos depois quando vamos para adultos, é o sabor das coisas pobres que as nossas mães nos ajudaram a provar e a comer. Há coisas que não me dizem nada porque não fez parte da minha cultura, da minha maneira de ser. Ter consciência que tudo o que recebemos vem da medida certa. E hoje, neste domingo, deveríamos parar um pouco e colocar algumas perguntas sobre a nós próprios. Pensar na grandeza da nossa vida simples. Como a nossa vida é bela. Às vezes também ouve-se o testemunho de alguns irmãos: eu era tão feliz, éramos tão felizes, tínhamos pouco, mas éramos tão felizes e não sabíamos. Isto é bonito. Éramos tão felizes e não sabíamos, porque sabíamos usar os talentos. E às vezes a sociedade que nos promete tudo é uma complicação total, uma complicação tão grande. Nós, os mais velhos, que crescemos numa sociedade dos porquês, e acreditávamos na ciência, acreditávamos na evolução da humanidade. Eu lembro-me da minha juventude, o ideal. Pois, há coisas que nem se pode falar. Ficam zangados. É assim, tem que ser assim e ponto final. Mas porquê que é assim? Não há resposta. Porque é assim. E nós temos
que olhar para aquilo que é belo da vida. Se apreciamos a nossa vida ou continuamos toda a vida a chorar e a pensar que a vida do outro é melhor, será que damos graças pela vida que temos ou andamos sempre a chorar, a queixar-nos e achando que a vida dos outros é melhor? Isto é um pecado que nós todos caímos. Todos nós caímos. Mesmo nós que emigramos, e às vezes nós em Portugal, quando chegamos a Portugal, quem lá ficou pensa que os imigrantes que tomam banho em notas grandes. Tudo é fácil. Mas não se lembram, às vezes não se recordam que a maioria das pessoas que se levanta às 4 da manhã para ir trabalhar. E nós somos isto. Pensamos que andamos sempre à espera daquela árvore onde se abana e cai. E andamos sempre a pensar que o vizinho que lhe acontece isso. E não pensamos nos talentos e naquilo que temos. E outra pergunta é: o que temos feito com os nossos dons? O que é que temos feito com os nossos dons? E se nos consideramos incapazes de realizar alguma coisa, ou se vivemos apavorados e cheios de medo. Neste domingo dos talentos, nós vamos perguntar-nos sobre isto tudo e agradecer a Deus os dons que temos e, sobretudo, não nos deixarmos seduzir pelo mundo que promete e não pode dar nada, não pode absolutamente dar nada. Então coloquemos diante de Deus com humildade sobre a nossa vida, demos graças, saibamos ser agradecidos e sobretudo olhar com entusiasmo e para a vida. É isso que nos é chamado, que somos chamados a viver. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu e encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e vive que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente e digamos com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para quem põem os seus talentos a render. Oremos, irmãos. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que têm que Ele venha a tudo à hora, para que parecem vigilantes, mas em paz. Oremos, irmãos. Pelos mais cristãos,
para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus. Oremos, irmãos. Para aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a andar. Oremos, irmãos. Pelos fiéis mais despensivos desta Assembleia, e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são de Deus. Oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a vossa glória e para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque se os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, sobretudo todos aqueles que nomes pronunciamos hoje, e também aqueles que foram colocados diante do altar no mês de novembro. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres, sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como a comunhão tem sido corrido muito bem, portanto, sempre de lado, vamos aqui em frente e mantemos a distância, se pudermos, até porque as coisas, mesmo aqui na cidade de Kingston, não sabemos bem como é que está, mas protegendo-nos a nós e protegendo os outros, mantenhamos as distâncias possíveis.
Enquanto damos graças a Deus, nós estamos a aproximar-nos do dia de Nossa Senhora da Conceição, e como é a nossa tradição, as velas, portanto está na folha que se alguém quiser oferecer alguma vela à Nossa Senhora no dia 8 de dezembro, portanto a Dona Olígia recebe os nomes e depois encomenda-se as velas. Eu gostaria de dar graças a Deus e dizer obrigado. Portanto, como sabeis, nós mudámos o roof todo, ao remodelar-se a capela, foi remodelada toda o roof, foi uma oferta total. Portanto, ofereceram tudo à igreja. Portanto, eu quero dar graças a Deus por isso. Trabalho, material, horas, sacrifício, tudo. Portanto, louvar a Deus, porque no fundo é isto, os talentos. Foi esta semana que quem fez comunicou que era uma oferta para a nossa igreja, que é para a nossa comunidade. Portanto, eu quero exteriorizar este meu obrigado, porque é muito dinheiro, é muito sacrifício. Aquilo que temos gasto, portanto, depois vai ser mencionado, mas para já temos que louvar a Deus pela generosidade, pelo sacrifício e por amor. Certamente quem não tem fé não compreende, mas é um testemunho que eu não posso calar e que não posso esconder. É um testemunho de fé. Certamente muita gente, como é que é possível? Portanto, olha, muito obrigado por tudo, obrigado pela generosidade e obrigado pelo que isto significa. Eu sinto-me muito alegre porque sei que pelo menos mais 20, 30 anos aquela parte que estava muito mal ficará bem, está-se feito tudo com muito amor, muita dedicação, muita generosidade. Temos alguns gastos que não estão ainda referidos, mas temos que falar destes gestos de generosidade. E é importante que digamos, porque às vezes nós ouvimos uns comentários e há quem não tem fé, ou quem a perdeu, ou quem se deixa levar na onda do mundo de hoje, talvez não compreenda. Portanto, muito obrigado pelo que significa e pelo que é, porque é muito dinheiro, e vós que andais nessas lidas, que sabeis, mesmo nas vossas casas, o que significa, portanto, todo o roof, uma grande oferta. Portanto, muito obrigado, e vós que sabeis bem quem é, eu para já não vou dizer, não pedi autorização para dizer o nome, mas depois
nós vamos mencionar isto tudo e dar graças a Deus. E vamos terminar, nós agora a seguir teremos a missa em inglês, com o padre Leo Bern, que é bom que falemos dessa missa em inglês, porque dávamos toda a gente a dizer que é preciso uma missa em inglês, uma missa em inglês. Há muita gente que nunca foi da comunidade portuguesa, que estão a vir, porque nós temos muitas condições. Basta olhar para o parque, basta olhar para o nosso parque, não é preciso olhar para mais nada. Aquilo que os portugueses aqui fizeram é olhar para o parque. A nossa igreja, se tiver uma missa em inglês, é natural que as pessoas comecem a vir, porque temos todas as comunidades. E, portanto, estão a vir irmãos canadianos, mais que os filhos dos portugueses, mas cada um tem a sua altura, tem a sua época, tem o seu momento. Nós aguardamos, ou o Senhor aguardará, não somos nós, não temos nada que aguardar, isto é o mistério de Deus, mas damos graças a Deus, porque devagarinho, estão a vir à missa em inglês, e nós damos graças a Deus por isso. Mas não podemos também calar, nós temos todas as condições, e a nossa igreja, só com o parque que tem, com a facilidade que tem, e na vida em que nós vivemos hoje, porque dependemos muito do carro, portanto, não há muitos argumentos a argumentar, é fácil de ver. Portanto, muito obrigado por tudo, e também que gostaria que falasseis e que dissesseis, falasseis sobre isto. E mesmo com a transmissão, quem está em casa, nós mantemos durante a noite as câmaras a focar o sacrário Nossa Senhora e Santo Cristo, e o desafio é para os mais novos, que venham 5 minutos, estejam em casa, no seu escritório, do seu quarto, e que estejam diante do Santíssimo Sacramento, estejam só, não digam nada. E é por isso que está durante toda a noite a câmara voltada para o Sacrário e para Nossa Senhora e para o Senhor Santo Cristo, e depois, quando a capela do Senhor Santo Cristo estiver, uns dias será lá, outros dias será aqui, para que durante a noite, no silêncio, eu sei porque muitos jovens têm-me dito que passam por aqui, e às vezes os números, mesmo durante a noite, aumentam, e já não sabe que o significado e Deus é que sabe. E nós tivemos uma maneira de crescemos como cristãos. Deus hoje tem os seus caminhos, continua com os seus caminhos e a chamar-nos. Então desejo a todos muita alegria, e convidamos que se inscrevam na página para, pelo menos, eu digo isto com humildade, é para sabermos se tem interesse, se não tem interesse, e havendo a inscrição, nós animamos-nos. Nós somos todos humanos, e às vezes temos a tentação de desanimar, e eu não fujo a isso, e ninguém de nós foge a isso. Portanto, se viram as inscrições a subir, animamos um pouquinho, e damos graças a Deus por esse sinal que todas as semanas é manifesto e se vê. Portanto, muito obrigado a quem está em casa, e obrigado a todos vós. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana, ida em paz, e que o Senhor vos acompanhe. E vamos continuar com ordem na saída, e também temos a porta do salão. Então, boa tarde a todos. Hi, I'm Dr. Brian.
Sancti Basili et Gregori, ora